Você diga, eu estou sobrevivendo. Eu quero te dizer que Deus muda. Aleluia. Ele tem todo o poder, Senhor. Talvez você diga, eu já ouvi isso milhões de vezes, pastor. Mas eu vou te dizer que hoje tu vai sentir que Ele vai restaurar a tua vida. Você vai ver um Deus que restaura. Um Deus que tira tudo aquilo que não é dele e faz uma mudança para glorificar o nome dele. Aleluia. Se tentar matar os seus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você em uma cova, te feriram, perdeu a visão. Não desistas, não pares de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desistas, não pares de crer. Não pares de adorar. Levanta seus olhos e crê. Deus está restaurando o seu sonho e a sua visão. Levanta a mão direita ao céu, diz: recebo. Recebo a cura. Recebo. Recebo a unção. Venha sobre a tua igreja nessa noite. Unção de ousadia. Unção de conquista. As feridas nessa noite. Tu és um Deus que tem todo o poder. Recebo a cura. Em nome de Jesus, que desça sobre a tua vida nessa noite. Recebo a unção. Que desça sobre ti nessa noite. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebo a cura. Recebe a cura sobre a tua vida. Recebo a alegria. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh, glória a Deus. Que o Senhor restaure nessa noite as nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Vamos receber o pastor da salvação, Senhor. Aleluia. Quero saudar a todos com a paz de Deus, amém? Glória a Deus. Quem que não quer? Quer falar baixinho hoje? Será, né? Aleluia. Glória a Deus. Melhorou. Amém? Quem tem a sua Bíblia, abra no livro de João, capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Glorificado o nome de Deus, que Deus, né, possa abençoar suas vidas grandemente. No livro, a palavra de Deus no livro de João, capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. João 5:1. Aleluia. Diz assim: e depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subindo a Jerusalém, ora, a Jerusalém próximo à porta das ovelhas, e o tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tinha 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. E enquanto o anjo do Senhor descia de tempo em tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que entrasse... Está trancando o celular, daqui a pouco ele vai melhor. E o que entrasse após o movimento das águas seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Ali, o homem já havia 38 anos que se achava enfermo. Jesus, vendo deitado sobre esta estava nesta que havia tempo, disse: queres ficação? E o enfermo respondeu: não tem homem algum que possa colocar depois de agitar a água, me põe no tanque.
e eu vou descer outro antes de mim. Disse Jesus: levanta-te e toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andou. Aquele dia era sábado. Feche seus olhos em nome do Senhor e vamos pedir que Deus venha abençoar em nome do Senhor. Pai, com tua graça e com teu poder em nome do Senhor, vem sobre este lugar como brasa viva, abençoando, livrando de tudo que não provém de ti. Deus, caia por terra todo espírito, toda força contrária, tudo que não provém do Senhor seja desfeito em nome do Senhor Jesus. E a bênção de Deus, o poder, a unção e a glória dele venha sobre este lugar, em nome do Senhor. Deus, convém que desapareça a minha vontade e a tua prevaleça sobre este lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Dê-lhe aplauso a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado o nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero falar um pouquinho desta palavra, né? Que fala sobre a cura daquele homem. Oi. Ah, agora sim, estava no lugar errado esse microfone. A cura daquele homem, agora pode baixar. A cura daquele homem, ele estava no lugar certo. Amém? Ele estava no lugar que precisava estar. Ele se colocou ali, a enfermidade dele havia 38 anos de enfermidade. Sabe que tem coisas na nossa vida, certa vez, para você entender, certa vez Jesus olhou e tinha um enfermo e ele perguntou: Jesus, quem pecou para que ele esteja enfermo? E Jesus respondeu: ninguém, mas sim para a glória de Deus. Daqui a pouco, se nós olhar e se confundirmos com a Bíblia, por isso que eu digo, a Bíblia é muito importante ler e entender. Nós temos que entender a Bíblia, temos que olhar e dizer: isso eu entendi, essa palavra eu entendi. Sabe quando a gente pega, lê uma leitura da Bíblia e quase que a gente nem achou ela, ou quase que passou, ou quase que não prestou atenção na metade daquilo? Você certamente falta algo para que seja abençoado. Então, se nós olhar, parece que as palavras são equivocadas. Quando Jesus olha e diz: ninguém pecou, mas sim para a glória de Deus. Mas se nós olhar esse homem, Jesus olhou e disse: ficção, não pegues mais. Então olha bem, há umas diferenças de alguma coisa. Aquele homem estava ali enfermo, 38 anos daquela enfermidade. 38 anos ele aguardava uma cura, um milagre. Sabe, quando nós precisamos de cura e de milagre, nós não podemos ir a outro lugar senão a Deus. Nós, quando temos enfermidades curáveis, nós vamos no médico. Quando nós temos coisas, vamos no médico, vamos, enfim, fisioterapeuta, vamos em tantos lugares. Significa que tem solução? Não é assim? Significa que Deus pode abençoar. Significa que que o homem pode abençoar. Quanta coisa Deus está esperando que nós venhamos fazer. Por exemplo, a compreensão entre o ser humano, o amor entre o ser humano, o entendimento entre as pessoas. Isso Deus espera que nós vamos proporcionar para nossas vidas, não é verdade? Quando Deus espera nós proporcionar a paz em nosso lar, quando Deus espera nós fazer a felicidade andar de mãos dadas na nossa casa, na nossa família, nos lugares que nós colocarmos o pé, Deus diz: onde colocares o pé eu te darei, colocar a planta do pé, isso eu te darei. Sabe, Deus está esperando essas coisas, porque isso não é milagre. Isso é transformação, isso é mudança. Quando a gente diz mudança de vida, ela não é um milagre, ela é mudança de vida. Mudança de vida a gente pode fazer, porque a mudança de vida às vezes não significa nós mudamos para melhor, não é verdade? Se eu posso mudar de vida, mas não significa que eu estou mudando para melhor. Você pode mudar de vida, mas não significa que você está mudando para melhor. É claro que devemos sim mudar para melhor. É claro que nós devemos sim ter paz no nosso lar. É claro, a gente diz: mas o diabo entrou lá e colocou alguma coisa. O diabo entrou lá e meteu o pé. De certo modo sim. Mas aí nós colocamos tudo na conta de alguém que nem sempre ele fez, que nem sempre ele está ali. Vejamos, o pecado somos nós que pecamos. Não é o diabo que peca por nós. Não é o diabo que olha para lá, não é o diabo que faz. Ele pode até dizer: faz isso. Ele pode te induzir, ele pode te dizer alguma coisa, ele pode te mencionar, ele pode
fazer menção em alguma coisa e você cair com os dois pés juntos, como se diz, né? O diabo pode fazer isso, mas o pecado ele é algo particular de você, ou meu, ou daquela pessoa que pecou. Olha bem, esse paralítico, ele era um ato particular dele. Ele era paralítico há 38 anos, pois tinha um ato particular. O pecado que ele tinha era particular, não era dos outros. Tanto é que a multidão, era um lugar que a multidão estava ali, era um lugar que a multidão vinha para ser curado. E a Bíblia fala que quando a água de tempo em tempo era agitada, o anjo vinha, agitava, o primeiro que entrava na água era curado. Tanto de qualquer enfermidade, qualquer problema, ele era curado. Isso é um milagre, porque a transformação, uma pessoa defeituosa, com deficiências físicas, ela entrava ali e era curado. Imediatamente aquela pessoa era livre, era liberto. Quando uma pessoa é livre e liberto, há um milagre. Mas tem coisas que é nós que temos que fazer. Tem coisas que é nós que temos que colocar em nossa mente. E às vezes nós olhamos e transferimos a culpa. Lá nós temos um amigo lá na nossa casa, que ele diz: o que houve aqui? Ele: mas o Rafinha, ou daqui a pouco a Tuane, ou daqui a pouco o Cálice. Se vocês olharem, nenhum deles estão lá. Por que ele faz isso? De certo modo ele quer se safar. Por quê? Porque é mais fácil nós colocar a culpa em outra pessoa. É mais fácil nós dizer: eu estou fraco por causa de quem mesmo? Vamos escolher uma aqui. Eu estou fraco por causa da Janaína. Aqueles croque, né? Roxo ali, rosa, fica enfraqueci. Não, é por causa da Angélica. Manu, aquela guriazinha ali, vou te contar. Eu estou fraco por ela. Ela vem e canta aqui, eu não consigo cantar, estou magoado porque eu não consigo. Então essas coisas, o que é isso? As pessoas delegam ou passam a culpa, muitas das vezes, para outro. Quando a pessoa não quer vir à igreja, não quer por algum motivo, ele bota a culpa no outro. Foi a Cíntia. Então às vezes nós ficamos assim, sem entender. E não é o diabo que pecou por você e por mim. Quando eu pequei ou quando eu peco involuntário, não é o diabo que pecou para mim. Não é o diabo que trouxe a enfermidade de pecado para mim, para você, para ninguém. Ele pode induzir. Quando ele chegou no paraíso, o que ele fez? Eva, come desse fruto. Eva respondeu: não, eu não vou comer. Sabe, não vou comer. O primeiro entendimento de Eva era não comer. Você pode falar. Então, o primeiro entendimento era não comer. Tá vendo? O primeiro entendimento de Eva era não comer. Mas por que ela comeu? Porque mais uma vez, aí sim, Satanás enfatizou. Ele não socou ela abaixo de Eva. Sabe por quê? Aí ele pegou a tradicional mentirinha, a tradicional ilusão. Sabe por quê? É porque se tu comer desse fruto, tu vai ficar tão sábio quanto Deus. E Deus não quer, porque tu vai ficar sábio. Olha a besteira. Deus não precisa de nada para ser mais sábio de todos. E aí houve uma segunda tentativa. E Eva comeu e pecou. A pergunta é: quem pecou? Foi Satanás ou Eva? Eva. Satanás não pecou, Satanás vive no pecado, Satanás é alguém expulso do céu. Mas ali Eva pecou, Satanás não colocou ela abaixo. Ele fez com que ela pecasse. Ele usou a serpente e ali aconteceu tudo isso. E ela leva, olha bem, e ela leva aquele pecado a outra pessoa. Ela chega no seu companheiro Adão, seu marido, e diz: Adão, tá vendo? Eu comi do fruto que não era para comer, que está no centro do jardim, mas olha aqui, estou bem. Olha aqui, não aconteceu nada. Tu pode comer. Quer dizer, ela levou a indução, ou induzindo, para que Adão também pecasse. Aí a pergunta é: quem induziu Adão? Foi Satanás através da serpente ou foi a Eva? Foi a Eva. Então às vezes nós olhamos, são coisas que nós fizemos.
São coisas que você faz, são coisas que eu faço, são coisas que nós fizemos às vezes em comum acordo. Adão ele pecou em comum acordo com Eva. Eva pecou em comum acordo com Satanás. Sabe quando as coisas saem erradas que nós fizemos em comum acordo? Quantas vezes pessoas fazem alguma coisa e levam até a morte e saíram em comum acordo? Deve fazer um torno de uns quase 10 anos, lá em Pelotas, um cara convidou a namorada e saiu de moto. E ela saiu em comum acordo com ele. Foram correr muito na estrada. Na entrada do Barro Duro de volta, eles perderam a vida, os dois ali na entrada. E seus pais não sabiam que ela estava andando de moto, nem tampouco em alta velocidade. São coisas que as pessoas fazem em comum acordo, mas não verificam se está correto, não verificam que está certo. Ali, e voltando à palavra, aquele homem estava ali, esperando a cura, esperando o milagre, esperando a transformação. Mas ele estava sim no lugar certo, mas ele esperava por um e por outro, ninguém levava, porque aquele que caminhava ou aquele que tinha mais chance entrava e era curado. Mas daqui a pouco alguém, não menos que o Mestre Jesus, chega e pergunta, olha para ele e vê as condições dele. Jesus sabia tudo dele e olha e diz para ele: queres ficação? E ele: como? Não tem como. Após o anjo chegar e agitar a água, é o primeiro que tem que entrar. Mas quando alguém, ou não tem nenhum homem que me leve até a água. Olha bem, não tem homem algum para que leve a água. Não tem ninguém que me leve até lá. Olha bem, Jesus disse: toma o teu leito. E aí entra o poder da palavra. A pastora ontem falava na pregação dela sobre o poder da palavra. Jesus não levantou a mão, seja abençoado, seja curado. Não, o poder da palavra. Eles tomam o teu leito. Por que quando a gente diz assim, Deus vai te abençoar e vai te dar um carro, você diz: como é que vai me dar um carro? Vou trabalhar primeiro? Você que não pergunta, aceita a bênção que é bênção. Sabe, Jesus olha e te promete através das coisas e te traz. Mas como é que é? Como é que vai ser? Nós queremos saber o detalhe. Mas quando vem de Deus, não precisa do detalhe. Deus é poderoso. Jesus olhou e disse: toma, olha a palavra que ele falou. Ele não disse, só perguntou, quer explicação? Ele argumentou algo real. Ele argumentou que não podia entrar, não tinha que levasse ele, não tinha quem colocasse naquele lugar, dentro do tanque, já que todos que entravam ali eram curados. O primeiro, após o agito das águas. E ali Jesus olha e diz: quer explicação? E ele: não tem. Jesus não disse ficação, não. Ele fez uma pergunta: quer explicação? Às vezes nós fizemos uma pergunta: quer ser abençoado? E ele diz: não tem como, porque o primeiro. Ele não disse não tem como, mas todas as vezes que eu vou entrar, alguém entra primeiro, porque não tem quem me leve. E ele disse, imediatamente Jesus disse uma palavra: olha o que curou ele: toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. E aquele homem pegou o seu leito, botou nas costas e saiu andando. E olha bem, e ele saiu e foi embora. Aquele tanque era o tanque de Betesda, o tanque chamado cura, casa de cura. O tanque era chamado de bondade e misericórdia, porque era um lugar de bondade, de cura, de transformação. O tanque de Betesda era isso. As pessoas tinham algo e iam para lá. Mas olha bem, quando aquele homem sai, começa a andar, todo mundo criticou. Quem criticou? Todo mundo. Não pode ser curado, hoje é sábado. Quantas pessoas dizem que tu não pode estar na igreja? Tu tem cabelo curto, outros tem cabelo comprido, outro tem cabelo verde, tem cabelo azul. E as pessoas te julgam por tais coisas. Tu não pode por isso, não pode por aquilo. Tu não pode fazer porque tu é tu, não sei o quê. E nós arrumamos um monte de adjetivo. As pessoas julgam a tua vida e dizem assim: não, tu não pode por isso, não pode por aquilo. Quando aquele homem pega aquela cama e bota nas costas, aqueles... E você sabe que aquele
que falavam muito, era gente de próprio dali. Era gente que conhecia Jesus, que andava. E ele disse, mas quem te curou o sábado? Ele disse, o próprio que mandou tomar a cama, o próprio Jesus. Então, às vezes, a pessoa critica quando a gente vai à igreja, né? Quantas pessoas criticam, quantas pessoas, às vezes, eu vou, mas tem que ir tal dia, eu tenho que ir escondido, eu tenho que ir tal. Por quê? Porque a crítica vai acontecer. Mas olha bem, aquele homem chega outra vez, olha bem, ele estava andando, mas quando ele vê, Jesus olha onde é que ele estava, no templo. No templo. Ele estava no templo e ele olha. Jesus olha para aquele moço e disse, não peques mais, para que não fique outra vez doente, pior ainda, daqui a primeira vez. Olha bem, outra vez, sabe? Então aquilo ali faz nós entender que a sua enfermidade era por pecado. A sua enfermidade não era a mesma história daquela quem pecou. Jesus disse, não, é para a glória de Deus. Não, ali havia pecado. Ele disse, não peques mais, para que o teu estado não se torne pior que o antes. E aí me faz lembrar uma palavra também em Mateus, que o próprio Jesus falou, que é, uma vez a sua casa adornada, varrida, limpa, vazia, limpa significa purificada. É uma casa, quem é essa casa? A casa somos nós. Mas ele diz assim, e essa casa vazia, aquele espírito que saiu, ao voltar, eles encontrando a casa vazia, ele volta, mas volta com 7 espíritos pior. Quer dizer, a situação daquela vida se torna pior, aquela situação daquela pessoa se torna pior do que a antes. Então olha bem, que situação é essa? O pecado não é Satanás que faz, ele induz. Ninguém pega, vou te dar um cigarro, fuma aí fulano, fuma aí fulana. Não, é a gente que pega, porque está na moda. É a gente que faz. Não, a gente coisa nenhuma, mas é as pessoas que pegam porque está na moda. Hoje não é tanto. Hoje até se você olhar, olha, as pessoas, aqui não tem nenhum fumante, graças a Deus, mas a pessoa que fuma é corajoso, né? Você olha ali, uma pessoa com o lado do rosto comido, a propaganda do cigarro, e a pessoa mesmo assim fuma. Não é assim? Tem lá uma foto daquela pessoa com câncer no olho, e mesmo assim aquela pessoa compra aquela carteira de cigarro e leva para sua casa, com aquele rosto deformado, com a mulher grávida toda deformada, enfim, tem tantas situações, e a pessoa, mas por que a pessoa consegue fazer isso? Por que a pessoa consegue estar olhando para aquilo e vai? Pecado. Porque quando a pessoa peca, ela logo desce, ela perde o sentido, a noção das coisas. Então, assim, tu olha, tu está sabendo, mas aquilo continua. Não adianta advertir. É a mesma coisa que a palavra de Deus quando é pregada. Tem coisas que nós advertimos através da palavra. Deus, aliás, adverte nós para que nós tenhamos uma vida 100% pautada em Deus. Mas, às vezes, não resolve. Quando o filho pródigo, ele era o filho de Deus. Isso é uma parábola. Mas ele não, junto com Deus, ele não ficou com Deus. Ele escolheu. Estou falando dessa maneira, claro que a versão não é assim. Era o pai, tinha uma fazenda, e o filho pediu a sua parte, e ele vendeu e deu a sua parte, e ele foi embora. Ele tomou a sua parte e foi embora. E ele saiu para o lugar longínquo, como diz a palavra, e ele saiu andando. Mas daqui a pouco ele olha e percebe que tudo aquilo que ele tinha feito se tornou em maldição. O dinheiro, fome naqueles lugares, naqueles vilarejos onde ele foi, havia uma grande fome. Houve uma grande maldição. E ali aquele homem gastou tudo que tinha. E ele percebeu e disse, eu voltarei. Para onde? Para o meu pai. E ele primeiro passou por se alimentar comida de porcos, trabalhando de empregado. E ele disse, eu voltarei ao pai. A pergunta é, quem é que pecou? Foi Satanás? Não.
Foi ele. A indução ao pecado, a embalagem do pecado nunca é uma coisa feia. A embalagem do pecado, ela pode ser uma coisa muito bonita, até de certo modo prazerosa. O pecado nunca dói no começo. Depois de fazer, aí vem então, é que nem tomar um remédio. Toma um remédio, depois vem a ação. Às vezes você vai tomar um antibiótico, leva 7 ou 8 dias para que tu seja curado da infecção que você tem. Você tomou um antibiótico. O pecado às vezes não aparece na hora. Quando eu citei Eva chegou, conseguiu chegar até Adão sem que percebesse que estava em pecado. E ela disse: olha, não aconteceu nada comigo, olha para mim. Muitas vezes a gente olha, as pessoas olham para nós, eu estou bem, estou muito bem. Não, estou tranquilo, estou muito bem, fica sossegado. Quando na verdade não. Quando o pecado, algo está ruindo, as coisas estão sendo destruídas aos poucos, e algo está sendo ruído, e algo está sendo destruído. E às vezes olha e nós não entendemos. Eva olhou para ele e disse: olha para mim, não tenho nada. E ele come também. E em seguida ele percebe que o pecado tinha feito mal. O pecado tinha feito algo para ele. E ele percebe que está nu. Mas ele está nu. O nu dele era um nu sem a presença de Deus. E ele estava escondido atrás de algo, segundo a Bíblia não fala exatamente, mas eram uns arbustos, coisas, uns já falam que era folha de bananeira, enfim, ele estava tentando se cobrir, mas não era aquilo ali. Na verdade ele estava confuso, porque a reação do pecado chegou. Sabe, as coisas às vezes que nós fizemos, ela tem reação. Tem a ação e a reação. A ação é o ato, é a atitude, mas a reação é o que é o pior. Às vezes você pode fazer alguma coisa e nem perceber. É como eu disse, a embalagem do pecado ela é bonita, muitas das vezes muito bonita. Às vezes é algo que até prazeroso, mas o bispo que fala, né? O pecado é bom, mas a reação do pecado é triste. É muito triste. É destruidor. Traz a morte, traz destruição. Por quê? Porque o pecado, ainda que não é algo que, vamos dizer, que é Satanás, que é o único 100% culpado, mas é ele que faz. E a morte, quando ele diz lá em João 10:10 que ele veio matar, roubar e destruir, o pecado, ele está falando do pecado que veio matar a tua fé, destruir a tua esperança, destruir a tua força de fé para que venha vencer. O pecado veio para destruir as coisas que nós tentamos haver. Ele veio para isso. Mas ele veio com uma embalagem bonita. Ele veio com aquela embalagem tão bonita para que você não desconfie. Dificilmente, sabe se seria um troço interessante se Satanás andasse na rua. Ele é espírito também, só que ele não é onipresente, que nem Deus. Ele não pode estar em todo lugar. Mas se ele andasse na rua, talvez com um tridente, o garfinho, aquele tridente, e umas roupinhas que assustasse você, roupinha preta, vermelha, sei lá, a cor que quisesse, e assustasse você, a gente, não digo você, nós recuávamos. Esse caminho tem alguma coisa de errado. Esse caminho tem alguma coisa de errado, eu não vou passar. Só que o caminho é meio ao contrário do caminho que Deus percorreu e que Jesus preparou para você. A Bíblia fala que há 2 caminhos, o largo e o estreito, o caminho da salvação, o caminho da bênção, o caminho do milagre, o caminho da cura. Mas o caminho largo é aquele que pode ir 2, 3. Ninguém pergunta quando está entrando nele, tu tem alguma coisa? Não. Não pergunta se tu é bonito, tu é feio, tu entra por ele e se vai por ele. E é um caminho largo. Quando você percebe, aquele caminho não tem volta. Você não consegue voltar. Por quê? Porque é um caminho largo. O pecado tem isso. É um caminho que leva, aí sim, então ele leva até Satanás. Ele leva até a destruição. Então às vezes nós olhamos e botamos a culpa
Não que ele veio para... E não temos que levar ele de camarada de jeito nenhum. Mas temos coisas que é nós que temos que fazer. Coisas que nós temos que ter atitude de dizer não. Não as coisas do mal, e sim as coisas do bem. Não ao malefício, mas sim ao benefício. Sabe? Às vezes a pessoa diz, porque não sei o que. Não, nós devemos ter e viver o benefício e não o malefício, porque aquele veio para destruir, mas o bem veio para consertar. O poder da palavra veio para abençoar. O poder da palavra veio para transformar. Quando ele te olha, Jesus quer ficar são, toma o teu leito e anda. Não foi isso que ele disse? Sabe quando você diz assim, quando a Paula diz assim para o pai e para a mãe, eu queria algo, e eles, vai. Ainda que ela tenha que comprar com o dinheiro do bolso dela, mas alguém deu a autorização, vai. Está entendendo? Palavra. Agora também tem uma coisa, né? Eu queria fazer... Vê por Dora, Paulo. Não sei se cabe para ti, mas olha por Dora agora, coitadinho. Então, olha bem. Eu queria fazer tal coisa, e o pai e a mãe disse não. Mas eu vou igual. O poder da palavra entra outra vez. Obedecer pai e mãe para que os vossos dias na terra sejam acrescentados. Acrescentados. Isso mesmo. Então tem o poder da palavra tanto para o bem e para o mal. A palavra de Deus fala em Deuteronômio: se atentamente ouvires a voz de Deus, a palavra, serás abençoado. Mas se atentamente não ouvir a palavra, será condenado, e a maldição te seguirá. Então olha bem, as coisas são assim. As coisas nos seguem, seja para o bem ou para o mal. As coisas nos seguem, as bênçãos ou as maldições. E quem é que provoca a maldição? A desobediência, que é o pecado. Quem é que provoca a bênção de Deus? Somos nós que provocamos Deus a nos abençoar. A palavra de Deus diz que as bênçãos nos seguirão, nos darão até nós. A palavra fala que as bênçãos nos seguirão. Sabe, às vezes nós andamos correndo atrás da bênção. Cadê a bênção? Onde que ela anda? Onde é que ela foi? Para que lado ela anda? E andamos à cata das bênçãos. Chegamos num lugar, não encontramos. Agora eu vou na outra igreja, aquela tem a bênção. E vamos lá e a bênção não está lá. E vamos a outro lugar e a bênção não está lá. E vamos lá na outra e o milagre também não está lá. E vamos na outra e a outra também não está lá. Por que não está lá? Porque elas têm que estar em você. O sorriso tem que estar em você. A paz de Deus tem que estar em você. O entendimento da palavra tem que estar em você. A palavra de cura, de milagre, ela tem que estar em mim e em você. Ela não tem que estar na igreja. Ainda que nós temos a igreja, mas ela tem que estar em nós. Jesus disse com a sua palavra de sabedoria: vós fazei as mesmas coisas que eu fiz e outras mais. Mas cadê as coisas mais que nós estamos fazendo? É porque nós estamos procurando outro lugar. Talvez você saia de casa, vou procurar lá no outro lugar. É você quem tem. É preciso nós exercitar. Para encerrar, quando Pedro anda na água, ele anda sobre a água, ele tinha duas palavras. Jesus disse duas palavras para ele. Ele entra na água e olha, repara a força da água, e olha e vai no fundo. E ele grita: Jesus me salva. Jesus pega aquele homem pela mão e traz para cima, e disse duas palavras: homem de pequena fé, por que duvidastes? Só isso. Por que tu duvidou? Era só porque nós duvidamos das coisas que Deus tem para nós. Mas Deus quer nos abençoar. O poder da palavra é o que muda. A palavra tem grandes poderes. Quase que eu copio um pedacinho da palavra, pastor. Mas é verdade, pastor. O poder está na palavra. Tem coisas que nós fizemos. Sabe quando a gente faz alguma coisa? Sabe quando criança vai no colégio e fez arte e tá mal no ano? E ela diz: que droga, eu fiz isso, não era para ter feito, agora estou mal, e quase se autoflagela. Tem pessoas que adulto faz isso. Errei, não era para ter feito isso, e quase que se autoflagela. Não há necessidade disso. Basta pedir perdão a Deus, basta pedir libertação a Deus. Mas as pessoas
parede, não é para quem tem problema. Eu vou bater cabeça, vou fazer isso, vou correr, vou fazer não sei o que. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe o que significa isso? A obediência é melhor que o sacrifício. Ainda que devemos sacrificar nossa vida em oração, jejum e busca, mas Jesus disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Amém. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, dando um aplauso a Deus. Aleluia. Aleluia.